Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Eu sinto assim que talvez a gente não conseguiu engrenar ainda a nossa aula, né? A gente teve uma série de trocas, de percalços no início. O pessoal da noite eu não trabalhei quase, né? Depois eu comecei a dar aula para vocês. E aí quando a gente começou a criar liga na aula, a gente teve essa interrupção. Depois a gente teve uma aula e não foi agendada outra. Então, eu espero que a partir de hoje a gente consiga dar sequência nessas aulas, tá? Embora eu faça hoje um resumo aqui para vocês de tudo, eu depois vou disponibilizar para vocês esses slides que estão aqui, tá? Antes que vocês me perguntem, eu vou disponibilizar esses slides para vocês lá no grupo e também os links de videoaulas que eu gravei. Por quê? Pode ser que lá na frente, né, não nesse momento, vocês de repente não queiram assistir agora, pelo volume, talvez, de coisa que vocês andam estudando, mas de repente lá no último mês vocês queiram fazer uma revisão, né? Para essa aula de hoje, seria muito importante que vocês já tivessem assistido aquelas 3 partes de aula sobre o romantismo na Europa. Aurimar, romantismo na Europa não está na matriz referencial do Enem e não cai na prova do Enem. Isso é verdade, não costuma cair, tá? Mas a gente tem uma influência, o que a gente estuda agora, né, na literatura brasileira, tem a ver com esse conceito, com essa concepção, com essa filosofia que vem de lá, e ela está impregnada naquilo que nós absorvemos e transformamos em literatura romântica brasileira, tá? Então, a gente tem um cenário assim, cheio de contexto sociopolítico, econômico, cultural, forte no romantismo. O romantismo é muito grande no Brasil, ele é importante, né, para a gente do Brasil, tá? O Enem gosta dele. Então, eu vou deixar as videoaulas e eu espero que quem não assistiu ainda o romantismo na Europa, assista para vocês entenderem como que ele vai se construindo, né? Alemanha, Inglaterra, e quando ele chega na França, a gente passa a ter uma força muito grande, porque a obra Os Miseráveis do Victor Hugo, ela abre um leque maior para as pessoas entenderem, né, todos os... Quem é que está fazendo o meu... Eduarda, você está fazendo o share aí da aula. Isso. Que agora eu vou abrir para vocês. Então, quem não viu, faça favor de ver depois para vocês conectarem as ideias. A partir daqui, eu vou falar com vocês sobre romantismo no Brasil. Vou falar de primeira, segunda e terceira geração. Vou tentar fazer um resumo para vocês nesse tempo curto que a gente tem aqui, tá? E aí eu preciso que vocês entendam, né? Não se apegue a detalhes, mas que vocês consigam entender qual é o conceito de cada uma dessas gerações e do romantismo no Brasil, tá certo? Talvez vocês estão ouvindo aí uma música de fundo. Eu sou vizinho de uma igreja evangélica e hoje é dia de culto. Então, nossa aula tem um fundo musical e está abençoada, tá bom? Graças a Deus. Então, vamos lá. Romantismo no Brasil, contexto histórico. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa questão de contexto histórico. O Enem, pessoal, ele tem na competência 5, se eu não me engano, ele tem 2 habilidades lá que tem muita referência na literatura. Uma vai falar de contexto histórico, ou seja, como que eu posso atingir o contexto, saber se você compreende aquele contexto histórico e tudo que aconteceu naquele momento, usando a literatura para isso, né? E tem um outro aspecto, que, se eu não me engano, é a habilidade 16, que ela vai pegar só a estrutura, como que a poesia se compõe, qual a estrutura, né, a narrativa, a utilização dos recursos estilísticos que são usados ali na literatura, sem reconhecer o contexto daquela criação, tá certo? Então, são 2 possibilidades. O romantismo, a primeira e a terceira geração, ela tem uma possibilidade muito grande de ser usada para contexto histórico, tá? Porque ela tem uma gama de contexto histórico muito grande. A segunda geração, dificilmente o Enem vai cobrar de vocês a questão de contexto histórico. A segunda geração é uma geração que você vai ler uma obra, né? Você lê, por exemplo, Noite na Taverna, e não faz a menor diferença em que momento histórico do Brasil você está, em que situação, em que consideração política você de repente faça, ela é irrelevante no aspecto de contexto, né? Mas ela tem um aspecto de produção literária que
é importante e já chamou a atenção do Enem em algumas questões, tá certo? Então, primeira geração, vamos ver aqui o contexto. Qual é o contexto? O contexto histórico é a Europa, né? Fim do século XVIII, a Revolução Francesa acontece em 1789, né? A consolidação do poder burguês, ser romântico era ser burguês, né? A classe burguesa, ela exige que se faça uma arte, uma produção literária que atenda a esses requisitos, né? De uma arte voltada para o povo. Quem é essa classe burguesa? Os artesãos, os comerciantes, né? Os trabalhadores, pessoas que conseguem manter uma certa posição na sociedade em virtude do trabalho, e não como a nobreza e o clero que vivem sustentada por outras pessoas. Contexto histórico no Brasil, então, a gente tem a vinda da corte portuguesa em 1808, a independência política em 1822, né, os primeiros e segundos reinados e a decadência da monarquia. De uma forma geral, a gente tem essas características: o individualismo, o subjetivismo, o sentimentalismo, liberdade de expressão, culto à natureza, idealização da mulher, medievalismo, evasão, espaço, tempo e morte. Eu não vou me aprofundar nisso, porque quando eu falar de primeira, segunda e terceira geração, eu vou falar especificamente disso dentro dessas gerações. Mas isso aqui também é o que a gente já viu lá na Europa, tá certo? Então, romantismo no Brasil. A gente vai ter a primeira geração, que é uma geração chamada indianista ou nacionalista, tá? É uma geração que tem um envolvimento muito grande com a família real, né? Eles estão muito próximos da família real, e aí tem uma série de aspectos que a gente vai falar, tá? A segunda geração é essa do mal do século. Deixa eu diminuir aqui, que eu não estou enxergando a tela. É a do mal do século, é a do ultrarromantismo, é aquela que é inspirada pelo Lord Byron, que é um poeta, um escritor britânico, né? E ele influencia toda uma geração, e esse contexto, né, pessimista do mal do século, da segunda geração romântica no Brasil, ela está muito ligada à produção literária do Byron e da influência dele. E a terceira geração, que é uma geração chamada de condorreira, em alguns lugares de social ou ugoana, é uma geração com mais ideal de liberdade, né? Com a questão da escravidão no Brasil. É um povo abolicionista, eles vão argumentar e tentar engajar pessoas, né, na causa abolicionista por meio da literatura, e ele vai fazer denúncia, né? Porque eles têm envolvimento social. O que é condorreira? Ela vem da ideia do condor, que é um pássaro grande, muito alto, capaz de voar muito alto, muito grande, aliás, e voar muito alto. Né? Se ele voa muito alto, ele é capaz de ver com mais facilidade tudo aquilo que acontece no mundo. Então, ele estabelece ali a possibilidade de, ao enxergar todas as coisas, ser capaz de fazer denúncias sociais. E aquilo que mais estava pegando no Brasil nesse período, em relação à questão social, né, era a questão da escravidão. Então, uma denúncia em relação à escravidão. Ela é social porque esses aspectos sociais vão ser colocados nas discussões. E o Goana, elas são chamadas de geração Goana porque elas sofrem esse aspecto, né, de engajamento social do Brasil.
E aí, pessoal, estão me ouvindo? Não sei o que aconteceu aqui, mas fechou tudo. Vou tentar voltar aqui, tá? Se tiver algum problema, se vocês não estiverem me ouvindo corretamente, tá? Me avisa aí, tá certo? Então, a gente estava falando desses livros com vocês. Então, vamos falar sobre a primeira geração do romantismo. Né? O contexto histórico é a chegada da família real portuguesa no Brasil, que quando a família real chega no Brasil, chega a imprensa, chega o teatro, chega as universidades, se instala aqui o Banco do Brasil, né? Cria-se o Banco do Brasil, que é o primeiro banco que existe no Brasil e começa nesse período, e a biblioteca. Então, se você olhar, a família real portuguesa, ela traz junto com ela, junto consigo, a possibilidade de transformação daquela sociedade ali, que é o Rio de Janeiro, nessa época, através do conhecimento, porque uma imprensa vai imprimir mais livros, vai produzir mais leitura, o teatro ensina, as universidades promovem também a aprendizagem, eu não preciso mais mandar meu filho para a Europa, eu tenho uma biblioteca que me permite leitura, e isso vai instaurar no Brasil o que os teóricos vão chamar de primeiro sistema literário. Até o arcadismo, a gente tem uma produção, o autor, a obra e o leitor, mas isso é muito pequeno. São poucos livros, poucos autores e leitores quase que selecionados, né? Pouquíssimos, a alta corte, os poucos alfabetizados que existem são capazes de ler. Então, esse contexto da chegada da família real, ele vai promover isso. Uma coisa importante que eu vejo muito nas questões, principalmente a FUVEST gosta disso, Unicamp, é você saber o seguinte: existe uma relação dessa família real que está aqui no Brasil com os intelectuais da época, tá? Então, tudo que se escreve, que se produz de teatro, tudo é feito para a família real, é financiada pela família real, e existe ali um casamento ideológico entre eles, tá? Então, ninguém faz nada que desagrade a corte. O grande mecenas da arte no Brasil e da produção literária é a corte portuguesa. Então, tudo é feito em comunhão com eles. E o financiamento vem deles também. Em 1822, né, existe a independência do Brasil, uma independência política. Então, a necessidade de autoafirmação em busca de uma identidade nacional. Esses teóricos, né, essas pessoas que estão ali, esses intelectuais que convivem com a corte portuguesa, elas começam a brigar agora por essa necessidade. Eles falam assim: ó, o Brasil agora é independente, não condiz mais eu ir lá e reproduzir a arte e a literatura que a Europa faz. Eu vou me apropriar da filosofia do romantismo, mas aqui no Brasil a gente vai criar um outro cenário. Eu preciso intensificar a ideia de uma identidade nacional, né? Então, a ideia de autoafirmação, de estabelecer, de construir uma identidade nacional, ela começa dentro do romantismo. Eu já falei isso com vocês no início do vídeo, né, desses vídeos que eu falo do romantismo na Europa, eu falei com vocês sobre isso. O quinhentismo fala disso indiretamente, porque ele fala da formação do povo brasileiro. O romantismo fala disso porque ele tem uma necessidade de, após a independência, de construir uma identidade nacional. O realismo vai escancarar as mazelas de um país, né, que não tem ainda condições, né, ainda de dar igualdade a todos. E o modernismo é aquele que também vai falar, mais uma vez, da cultura e da identidade nacional. São movimentos, são escolas literárias que pautam muito por isso e interessa muito o Enem. Então, esse primeiro aspecto aqui, o que acontece? Eles estão nessa briga. Se é para fazer literatura nos moldes do romantismo, que seja para ressaltar a identidade nacional, falar sobre o Brasil e mostrar essa nação forte que existe aqui. Aí, o primeiro cara que vai fazer isso é a revista Niterói. Ela é criada, né, no Rio de Janeiro, e ela publica muitas coisas, e eles defendem lá, os intelectuais já debatem essas ideias todas. E aí o Gonçalves de Magalhães, ele escreve alguns textos para essa revista, que no final vai ser montado e transformado num livro, que é o livro Suspiros Poéticos e Saudades. Então, ele se torna o marco inicial do romantismo no Brasil, e é esse livro e esses intelectuais, e o Gonçalves de Magalhães é um desses intelectuais, eles vão iniciar ali o processo da literatura romântica no Brasil, tá certo?
Então, ela nasce em meio a esse contexto, né, e nasce com essa necessidade. Ela nasce com esse objetivo. É dado aos autores dessa época essa missão de construir uma literatura que seja uma possibilidade de afirmação nacional. Então, quais são as características? O nacionalismo ufanista, depois eu vou falar um pouquinho melhor disso, mas ufanista não é você descrever na literatura como é a sua nação, é idealizar. Então, tome muito cuidado com isso. A FUVEST também gosta muito disso, mas o Enem também pode pegar nisso, que essa ideia ufanista não correspondia à realidade. Era uma visão um pouco mais romantizada, era uma visão idealizada da nação que nós tínhamos, tá? Então, era buscar, né, idealizar e nessa idealização construir na literatura um projeto de nação, ao invés de descrever o que já existia aqui. Não existia isso, tá? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dizer que o Brasil é uma grande nação? Como que eu vou exaltar esse país se ainda as coisas ainda não estão, né, no nível de dizer que ela é uma grande nação? Eu vou destacar os principais elementos. Aí eu começo com o culto à natureza, as belezas naturais que justificam o ufanismo, então eu vou me apegar à fauna e à flora para dar destaque a essa nação. Então, quando o Gonçalves Dias fala assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, ele vai se apegar àquilo que tem de melhor e mais bonito aqui para, de uma forma comparativa, mostrar que o Brasil é uma nação melhor, em um lugar melhor, em um espaço melhor, onde ele gostaria de estar, tá? Aí surge a necessidade, a Europa tá, durante o romantismo tem uma ideia de voltar à Idade Média por causa da questão da nação, né? E do cavaleiro medieval ser o herói nacional deles. Aqui no Brasil eles também precisam arrumar um herói. E aí sobra para quem? Para os índios, porque o Jean-Jacques Rousseau, naquela lá do Mito Selvagem, ele destaca, né, as características, são características interessantes que esses índios trazem, que são a pureza, né, a inocência, são pessoas que ainda não foram corrompidas pela civilização. Então eles vão olhar para esse cara aqui e vão, não, vão ter que transformar na literatura o índio no herói. Então o índio do romantismo, ele também é um herói idealizado, tá? Então a nação é idealizada, o índio é idealizado, esse herói indígena é idealizado e é europeizado, tá? Tanto é que quando fizeram o filme O Guarani, e aí eles foram escolher o Peri, eles pegaram Márcio Garcia. Por quê? Para corresponder à literatura, porque aquele índio, ele não trazia características, né, de um herói indígena. As características dele, o comportamento, o pensamento, as atitudes dele no livro Guarani, eram de um herói, de um índio europeizado, tá? Ou seja, idealizado. Tinha uma mescla ali. O meu herói é o índio, mas esse índio não se parece com o índio que eu tenho no Brasil. Se parece com alguma coisa meio que heróica que tem lá na Europa. O sentimentalismo, tá, pessoal? Essa ideia do sentimental, do subjetivo, do umbigo mesmo do autor e do eu lírico, está presente em todas as gerações, tá? E o medievalismo, que é o gosto pelo passado. Então, eu também vou destacar algumas coisas da minha história e enaltecer nesse passado glorioso também para dar um destaque à minha nação. Se não houver, eu crio ali algo que possa enaltecer a minha nação. E a religiosidade que está ainda viva aqui, tá? Você percebe nas obras, né? Muito temência, tem temor a Deus ainda, a Igreja Católica influencia muito, né? Tem muito dessa presença religiosa nas obras. Primeira geração, então, tem o Gonçalves Dias, é um equilíbrio entre temas sentimentais, patrióticos e saudosistas, com uma linguagem harmoniosa e maior expressão poética do indianismo. Então, o Gonçalves Dias é aquele da canção do exílio, ó, da exaltação da natureza, só que ele faz uma comparação, ele faz ele enaltece, né, essa nação, que é a nação brasileira, né, e de forma ufanista, mas ele não usa adjetivação, ele faz isso de forma comparativa, ele faz na comparação, você percebe que o Brasil é melhor do que o outro lugar, tá? Então não existe adjetivação, ele não dá características, ele só está falando que aqui tem, aqui não tem, que o que faz lá não faz como aqui, e nessa comparação você percebe a diferença. Aí ele tem um livro que fala sobre o índio, que é o Juca Pirama, né, que é o canto, né,
de Pirama, O Amor Impossível, outro livro, e esse dois livros talvez seja a obra-prima dele, a mais importante. O ufonismo, como eu disse para vocês, não considera as coisas como elas são, mas como ele gostaria que elas fossem, ou enxerga o que quer enxergar, né? E aí, de acordo com o que eu conduzo, eu entendo do jeito que eu quero e enalteço aquilo que eu preciso enaltecer. Autor importante da prosa, né? Na primeira geração a gente tem o Joaquim Manuel Macedo, que surge a prosa. Então, como eu tenho, pessoal, uma imprensa agora, eu tenho a possibilidade de produzir textos maiores, envolver o meu leitor, eu vou liberando folhetins, capítulo por capítulo, no jornal, né, que são os chamados folhetins, e vou enredando o meu espectador nessas obras. O primeiro a fazer isso é o Joaquim Manuel Macedo e A Moreninha. É um sucesso da época, o livro é conservador para uma sociedade conservadora. Fez o sucesso que fez porque o Joaquim Manuel Macedo soube jogar na história, usar os elementos que eram cobrados pelo romantismo da época, mas fazer uma história que atendia aquele público conservador ali do Rio de Janeiro. Rapidinho contar para vocês como é essa história. A Moreninha é 3 rapazes, né? Começa a história com um deles, acho que é o Augusto, quebrando a cara, sentimentalmente falando, ele se decepciona com a mulher, né? E aí ele conversa com outros 2 amigos e esses 3 camaradas vão fazer uma aposta. Ele aposta, o Augusto, que ele nunca mais vai se apaixonar. E aí eles firmam a aposta, vão no cartório e registram. 2 dias depois, ou 3 dias, não sei, eles vão passar um fim de semana, um feriadão, na casa da avó do Augusto, uma ilha, acho que é a ilha de Paquetá, fica a divisa do Rio com São Paulo, e nessa ilha, né, na casa da avó, já tem lá também 3 moças casamenteiras, porque na época, né, as moças se permitiam, se insinuavam, permitindo aos rapazes cortejá-las, e nesse movimento buscaram um casamento. Então, todas essas festas, esses encontros, às vezes, muitas vezes eram armados justamente para isso, para elas se conhecerem e arrumarem casamento. E o Augusto chega lá não querendo, né? Eu não vou me relacionar. E as moças se insinuam, quanto mais elas se insinuam, menos o Augusto quer, né? Ele está saturado daquilo ali. Mas tem uma moça mais jovem, bem mais nova que ele, né? Que está ali e ela tem uma conversa agradável, despretensiosa, desinteressada. E eles começam a conversar, eles vão se entendendo, vão conversando, se aproximando. E cada dia mais, até um dia que eles saem para passear no jardim. Nesse passeio, o autor começa a enaltecer o quê? Ele começa a falar da fauna e da flora. Então, ele destaca toda a beleza natural que tem ali naquela ilha. E eles vão conversando, né? E vão chegar a um ponto em que eles vão lembrar um do outro. Vão lembrar que já estiveram ali, que eles se conheceram quando eles eram bem mais jovens, quando eles eram criança, e que eles estavam ali em uma velha índia. Olha a presença do índio. O índio está presente na obra, mesmo numa história conservadora, né? Aguinha com açúcar. Aí eles lembram que uma velha índia esteve ali e abençoou a união dos dois e disse que os dois, quando casassem, seriam um seria do outro, né? E deu um colar para um e deu o mesmo colar para o outro. E aí eles descobriram que eles tinham esse mesmo colar. Então você vê, mesmo numa historinha aguinha com açúcar como essa, né? Bem tranquila, você vê a presença. O autor vai falar da fauna e da flora, e dentro da obra dele vai dar destaque a essa natureza. Vai falar do índio, o índio vai ter um papel central na obra, né? Porque é a característica desse período, dessa geração. Mesmo não tendo esse como foco principal o índio, como acontece com o José de Alencar. O José de Alencar é tido como o maior autor do romantismo brasileiro. Ele tem um projeto literário de construção da identidade nacional. Então, ele se dedica à construção da identidade nacional em suas obras. Ele tem uma fórmula. Ele vai falar de regiões, histórias, costumes e mitos. A tentativa de afirmar a língua brasileira, né? No livro Iracema, ele pega a língua portuguesa, mas ele já começa a mostrar que a língua portuguesa brasileira, essa que a gente exerce no Brasil, ela já sofria influências indígenas naquela época, né? O índio estava ali e o vocabulário indígena foi muito usado nessa obra de Iracema, o que torna, às vezes, essa obra difícil de ser lida, mas é já um trabalho do José de Alencar. Então, cuidado com essas questões, porque são questões... A FUVEST, principalmente, gosta muito disso, tá? A FUVEST tem uma tara por esse livro Iracema. Se eu não me engano, não sei se está nessa lista desse ano, que eu não li ainda, mas estava na lista do ano passado, e as perguntas eram muito nisso, nesse sentido, né?
da influência indígena na formação do povo brasileiro, tá? E como esse livro mostra isso. O painel idealizado incompleto do país, por não abarcar a nação em suas contradições e problemas sociais. Então, ele fez um painel, né, o José de Alencar, nas suas obras, ele construiu um painel, mas esse painel está incompleto por não abarcar a nação em suas contradições e problemas sociais. Por que que o José de Alencar faz isso? O José de Alencar, ele é monarquista, conservador e contrário à abolição da escravatura, tá? Então, ele não destaca isso na obra, não é porque ele não quer, é porque ele prefere não se envolver com essas questões, uma vez que ele está na oposição. Ele está do lado que não faz tanto auê. Os abolicionistas, por exemplo, estão em batalha, eles estão brigando, eles estão fazendo muito auê nessa época. Como ele é do lado contrário, ele prefere não se manifestar, tá certo? Então, surgiu alguma questão nesse quesito, lembre que o José de Alencar é um cara conservador. Vai falar do índio, vai se apegar a questões todas do romantismo, mas ele não vai se envolver em treta porque ele é da defesa contrária, ele é do grupo contrário, tá certo? Obras, então, do José de Alencar: o Guarani, Iracema e o Birajara. No Guarani, você tem Ceci e Peri, a história do índio, né, que defende essa moça, ele vira meio que um guarda-costas dela, e no final, olha a presença da religiosidade. O pai não vendo saída, eles estão ali na casa, né, vão ser cercados por uma tribo que vão atacar a casa e vão incendiar. O pai sabe que ele não tem como salvar todo mundo. O que ele pede? Ele pede ao Peri, ele batiza o Peri, ele transforma o Peri num cristão, ou seja, ele traz o Peri para a religiosidade dele, para que ele possa fugir levando a filha dele embora, a Ceci. Né? E ele pede que case e cuide dela para sempre. Então, os dois fogem, né? Quando a Ceci acorda, porque ele leva ela meio que entorpecida, e quando ela acorda, ela olha para trás e vê, né, a mansão lá do pai dela pegando fogo, os índios invadindo, e ela termina num barquinho com o Peri rio abaixo indo embora, né, fugindo. A construção de Guarani, dessa casa que o pai mora, ela tem aspecto medieval. As pessoas que trabalham ali com ele têm esse aspecto da vassalagem, né, de meio que uma adoração e de prometer, né, fidelidade eterna ao seu, que era o pai dela, que era o Martins, né? É um cara que ajudou a fundar o Rio de Janeiro e ganhou aquela terra no livro, né? Ganhou aquela terra do Mendes Sá, que era donatário da época. Então você tem esse contexto aí, tá? Dentro de O Guarani. Iracema é o livro que vai falar da história da formação do Ceará, né? Então você tem ali a formação do povo cearense no encontro do Martins, que é um homem branco, com Iracema, que é a Índia, né, virgem, a virgem dos lábios de mel, porque ela não pode se casar com homem nenhum, nem com Martins, nem com homem nenhum da tribo, porque ela é uma índia guardiã do segredo da Jurema, que é um elixir alucinógeno, né, que é ela que prepara nas noites de lua cheia e serve a tribo toda, e eles têm alucinações e tal, e ela não pode se casar, não pode ter relação com ninguém. O que acontece? Tem relação, tem filho, e o negócio se perde todo, tá? Mas aí aqui no livro, tanto do Guarani quanto do Iracema, você vê a presença do índio. No primeiro, você vê um índio bem europeizado, tá? Agora, na Iracema, não. Você vê uma Índia mesmo brasileira, nas suas características mesmo indígenas, tá? Já o Birajara é um livro que não tem a presença do homem branco, vai falar só mesmo do índio, tá? Esses são os livros indianistas e os urbanos, né, o de mais destaque do José de Alencar, Lucila, Diva e Senhora. Lá no finalzinho, quando a gente vai falando de prosa, eu conto a história de Senhora para vocês entenderem o que é uma prosa urbana, tá? Então, os livros principais são esses aí, a história. Outros autores importantes da primeira geração: Bernardo de Guimarães, que escreveu Escrava Isaura, o Visconde Taunay, que escreveu Inocência. Eu até passei lá o link de um filme, está disponível no YouTube, vale a pena assistir, porque é um filme leve, tranquilo, rápido, e você entende um pouquinho do que eu vou falar para vocês lá na hora que a gente vai falando de prosa, na prosa romântica, tá? E o Manuel Antônio de Almeida, que escreve Memória de um Sargento de Milícia, mas esse livro, pessoal, ele já está com o pé dentro do pré-realismo, tá? Do realismo. Então, ele é conhecido como um pré-realismo, tá certo? Tem umas questões aqui que eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem olhar. Segunda geração. Nós temos tempo ainda? Temos, né? Que horas que acaba essa aula? Alguém pode me responder?
Alguém sabe? Vocês estão entendendo, pessoal? Faz um joinha aí para mim, para ver se vocês estão me acompanhando. Porque eu falo, eu tenho problema, eu começo a falar. Isabela disse que está tudo certo, eu vou acreditar nela, tá? Então, eu vou continuar aqui, e agora a gente vai falar da segunda geração, ok? A segunda geração, pessoal, é aquela que eu disse para vocês o seguinte, não pensem em contexto histórico, tá? Ela é universal, ela é atemporal, não busquem a ideia do contexto. Se houver uma questão, como já houve, de segunda geração do romantismo na prova do Enem, é para falar mesmo das características da construção, dos elementos que levam o autor a construir aquele tipo de obra. Então, rapidinho, para a gente tentar pelo menos terminar isso nessa aula de hoje. Egocentrismo, ou seja, o mundo gira em torno do meu umbigo e eu sofro demais porque as coisas não são, às vezes, como eu quero, tá? E só interessa o que eu sinto, o que eu penso, é uma visão niilista, como a gente conversou hoje com o pessoal da terceira série hoje pela manhã. Tem um pessimismo muito grande, tem uma dúvida sobre tudo que eu vivo, né? Uma dúvida existencial, isso me aumenta o meu pessimismo, e tem o tédio, tá, pessoal? O tédio é o mal do século. É esse tédio aqui que é considerado o mal do século. Sabe, essa fadiga existencial. É mais ou menos o que vocês estão sentindo já dentro de casa, com esse tempo todo dentro de casa. Vocês nem tanto têm ainda as tarefas de estudar, né? Mas para quem não tem nenhum compromisso ficar dentro de casa, está entrando nesse processo do tédio aqui. Então eles buscam, como isso causa uma inquietação, um sofrimento, eles vão buscar uma fuga da realidade, vão buscar fugir, escapar, né? O escapismo, vão buscar espaço em que eles possam escapar para a infância, né? Para lugares diferentes, né? Que tragam a eles tranquilidade, ou até mesmo uma fuga para a morte, tá? Então, a idealização do amor e da mulher, essa mulher, essa idealização aqui, é irreal, tão idealizada que quase não existe essa mulher que eles idealizam, né? E esse amor é tão idealizado que chega a ser um ponto irreal. E ele tem medo dessa mulher, né? Ele tem um certo pânico dessa mulher. O que eu vou fazer na hora que eu conseguir estar com a minha amada? Né? Que amor é esse? Será que eu vou dar conta de todo esse amor que existe entre nós? Então, tudo se idealiza tanto que eles, às vezes, preferem não ter contato. Eles preferem mesmo que ela fique no campo da idealização. Então, eles têm uma exaltação da morte, porque a morte é talvez o escape para todos os problemas dele. O mal do século, que é esse tédio, né? A fuga, eu já falei, desencantamento e autodestruição. Autodestruição como? Eles vão beber, eles vão ficar na noite, eles vão ficar no sereno. A gente está naquele momento do surto da tuberculose, e aí se eu pegar, tomara que eu pegue esse mal, porque eu quero morrer mesmo. Então o pensamento é mais ou menos esse. O Álvares de Azevedo, pessoal, que eu acho que o principal representante da segunda geração, né, que é um cara que vivia no bar, no alcoolismo, bebia, vivia em prostituição, orgias. Olha o que ele escreve: ó morte, leviana prostituta, convosco dormirei. Então ele tem, olha a aproximação, a morte para ele é próxima, né? E ele trata ela como uma prostituta, uma pessoa que ele tem intimidade, porque ele vive nesse espaço, né? E ele quer dormir com a morte. Ele está habituado a dormir com prostitutas, mas a prostituta que ele quer mesmo é a morte, porque é essa que vai trazer a ele aquilo que ele mais quer, que ele mais deseja. Então, vamos ver o Álvares de Azevedo, né, já que ele é o cara principal desse período. Olha só quanto tempo que esse cara viveu. 1831, né, ele nasceu pouco tempo antes dos Suspiros Poéticos e Saudades lá do Gonçalo Magalhães, né, que é o marco inicial do romantismo, e ele morre em 1852. O cara vive 21 anos, né? Se eu não tiver mal de matemática, ele viveu 21 anos só. O que um cara desse sabe da vida, né? O que um cara desse já viveu, experimentou para viver tão intensamente tudo isso? Aí os temas principais da obra dele: presságio da morte, né? Anuncia a morte o tempo todo. Esse tédio, né? Ele fala desse tédio, desse mal do século. O medo de amar, o medo da mulher, ele não sabe o que fazer com essa mulher e tem medo do amor e sonha com o sexo, né? Ele prefere o amor orgíaco, ou seja, ele sonha com sexo. Ele prefere ter essa mulher idealizada lá e ele prefere se relacionar com as mulheres das orgias dele, tá? Então ele sonha com isso, ele é muito sexualizado. E aí a principal obra dele é Noite na Taverna.
Outro autor desse período, Casimiro de Abreu, que se você observar também morre cedo. A obra mais famosa dele é Meus 8 Anos, As Primaveras é uma outra obra. Outro autor, Fagundes Varela e Junqueira Freire, são os autores. Todos esses caras influenciados pelo Lord Byron, tá? O Lord Byron influenciou toda uma geração. Se vocês assistirem o filme Mary Shelley, né, vocês vão entender um pouco. Eu falei disso na videoaula. Vocês vão entender um pouco quem é o Lord Byron. É um filme, tá? Mary Shelley. Mary Shelley é a autora de Frankenstein e ela é autora e ela escreve Frankenstein dentro da casa dele. E essa casa dele, o ambiente da casa dele, era um ambiente mesmo promíscuo, sabe? Tudo muito de pessoas que não têm muito outra preocupação com a vida que não seja aproveitar e viver intensamente essas coisas todas que a gente está falando. Obra importante, então, para a gente guardar. Pelo menos entender essa obra nos ajuda a entender o que é essa segunda geração. Noite da Taverna foi escrita em 1855 pelo Álvares de Azevedo. Não confunda o Álvares de Azevedo com o Aloísio de Azevedo, que é o autor de O Cortiço, obra do realismo naturalismo, tá? Que a gente ainda vai ver. Olha só, como eles são influenciados pelo Lord Byron, e eles têm uma influência, então, internacional, eles têm uma influência da literatura britânica, ele vai escrever Noite da Taverna com um pseudônimo de Job Stern, né, que é o nome que ele dá para ele nessa construção. São 5 rapazes, o nome dos 5 rapazes também são todos nomes que não fazem parte da nossa cultura, são nomes mesmo de outros países, né, de outras línguas. Esses 5 rapazes estão numa taverna. Taverna não é um nome que a gente costuma usar para bares, né, pubs aqui no Brasil. 5 rapazes estão numa taverna, cada um vai contar um conto, 5 contos, e o livro é dividido em 7 capítulos, tá? Quais são os temas desse livro? Violência sexual, canibalismo, paixões platônicas, alcoolismo, entre outras coisas. Por exemplo, o primeiro conto, ele sugere que o cara quem faz sexo com pessoas mortas, acho que é necrofilismo, né? Ele tem uma questão disso. Olha só, o primeiro conto fala assim, ó. Numa noite chuvosa de Roma, o rapaz avista uma silhueta de uma bela moça chorando em uma janela. Ela sai de casa, em seguida o rapaz a segue, até o céu enquanto a observa. Um ano mais tarde, saindo de uma orgia, passa por uma igreja e encontra aquela mesma mulher sendo velada. Como ainda estava viva, ele a leva para sua casa. Porém, ela morre 2 dias depois e ele enterra sob o assoalho de sua casa, do seu quarto. Fascinado por sua beleza, ele contrata um escultor e encomenda uma estátua da amada. O que eu penso aqui? Aquela mulher, né, ele foi para algo, né, a alucinação dele ali levou ele ao cemitério. Então, você já percebe nele um desejo por cemitério, por esses espaços. E nesse trecho aqui, ó, 1 ano mais tarde, saindo de Mogi, passa por uma igreja e encontra aquela mulher sendo velada. Se ela estava sendo velada, ela já estava morta. Aí ele, de repente, descobre que ela está viva. Ela não está viva, né? Nas alucinações dele, nos pensamentos dele, que a mulher está viva, ele leva ela para casa, transa com ela 2 dias, e depois de 2 dias ele cai em si, né? Ele volta ao real, sabe que ela realmente está morta, e aí ele enterra o corpo. Fala que esse conto fala mesmo de necrofilia, de pessoas que transam com gente morta. Então você vê um pouco do que é tratado nesses contos, tá certo? Vou falar só desse, porque nosso tempo está acabando. Eu acho que nossa aula acaba agora, né, pessoal? É 8h20 ou 8h30? Alguém pode me falar? Bom, eu vou seguir aqui para a terceira geração e se acabar, acabou, tá bom? Segunda metade do século XX. É 8h30. 8h30? Obrigado, meu amor. Terceira geração, então, vai dar tempo. Vamos lá. Segunda metade do século XX é bem no finalzinho, tá, pessoal? É depois de 1850, mais lá no final. Segunda metade do século XX, então... Do século XX, não, do século XIX, desculpa, tá, pessoal? Do século XIX, estou falando de 1850, tá? Esquece o século.
Estou falando na segunda metade de 1800, que é 1850 em diante. Crise do sistema escravista, fortalecimento de ideias republicanas. Então, eu tenho 2 pontos. Eu tenho uma briga forte pela libertação dos escravos e eu tenho uma briga forte para transformar o Brasil em república. Então, eu tenho 2 frentes, né, de engajamento ali, de disputa mesmo, de enfrentamento. Os republicanos contra os monarquistas e os abolicionistas contra os escravagistas. Então, são 2 brigas sociais que a gente tem no Brasil nesse período. Não dava para ser, a literatura tem um outro aspecto que não fosse esse, de discussão social, né? E nesse período a gente tem a decadência da monarquia, que influencia nas 2 coisas, né? Então, características, estilo grandiloquente. Por quê estilo grandiloquente? Porque se eu estou falando de discussão, de debate, estou falando dessas 2 frentes, o meu discurso é mesmo de um discurso de convencimento, de tentar fazer com outras pessoas tenham adesão pelo meu discurso, pelo meu pensamento e pela minha ideologia, tá certo? Então, a escrita tem um estilo grandiloquente, é dramático para mostrar o drama de quem sofre, é exclamativo, pomposo, violento e exagerado, hiperbólico, tá? Figura de linguagem que dá essa ideia de exagero. Então, a gente tem o abolicionismo, o espírito republicano, a poesia social e libertária e a literatura engajada, uma literatura engajada nessas questões sociais. Uma coisa importantíssima aqui para vocês, ó, quando tudo está acontecendo, né, dessa discussão toda, né, que a gente vai ter sobre abolicionismo, em 1831 já existe aqui a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que já proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Por que eu estou falando disso? Fui lá na frente para falar disso com vocês. Porque existe uma lei, né, a gente já tem a Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira é de 1821, se eu não me engano, 1821, começam a surgir algumas leis, e aí a pessoa que está ali na decisão, que ainda é o imperador, ele tem, de um lado, os abolicionistas, do outro, os escravagistas. E ele precisa tomar uma atitude, porque o movimento abolicionista está muito forte. E aí ele lança uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico. Então, não pode mais traficar negros para o Brasil. Só que olha só o que ele faz. Ele faz isso para agradar os abolicionistas. Mas para não ficar mal com os escravagistas, o que ele faz? Ele não diz quais são as punições. Então, está proibido o tráfico para o Brasil, mas não existe punição. Então, se você quiser continuar traficando, o problema é seu. Então, ele lança uma lei para não ficar mal, mas ele não arrumou problema com os outros. Todas as outras leis que vão surgir aí, ventre livre e outras, né, uma série de, acho que são 5 ou 7 leis que vão tentar libertar os escravos, elas são feitas, na verdade, para tentar enrolar os abolicionistas e atrasar o processo de abolição de escravatura no Brasil, tá bom? Isso deixa o pessoal aborrecido. Então, Castro Alves, né, ele escreve 2 livros, Espuma Flutuante, escreve Os Escravos. Dentre os escravos tem o Navio Negreiro, que é talvez a principal obra aí da terceira geração, dessa geração condorreira, social, que sai em defesa, né? 2 importantes autores é o Castro Alves e o Souza Andrade, com Liras Perdidas e Inferno de Wall Street. Navio Negreiro, que é o livro, a obra-prima aí da terceira geração, talvez, né? Talvez não, não tem obra mais importante que eles não, tá? Ela tem um subtítulo chamado Tragédia no Mar, ela é publicada em 1868, quando o pau está quebrando mesmo, né? Porque a gente tem a abolição da escravatura em 1889. Então, você imagina como está aquela região ali do Rio de Janeiro nessa época. Ele é conhecido como poeta dos escravos, porque faz uma defesa. Então, esse navio, ele parte, é um navio negreiro, ele parte lá da África, e o livro tem 6 partes. Então, é como se um condor, né, mas é um outro pássaro, que eu esqueci o nome agora, ele pousa no mastro do navio e ele começa a ver. Então, a primeira parte, ele está vendo essa atmosfera tranquila de um navio partindo. Depois, ele descreve os marinheiros, que são pessoas de distintas nacionalidades, e são nobres e corajosos. Na terceira parte, ele começa a perceber o que é o navio e apresenta a denúncia do tráfico negreiro. Pessoal, esses navios de tráfico negreiro, para valer a pena e para ganhar dinheiro, eles traziam tantos escravos que as pessoas andavam assim, ó.
elas dormiam assim, deitadas lá no interior do navio, sem poder esticar o braço uma do lado da outra, numa superlotação. Elas só podiam tomar, às vezes, banho de água salgada do mar e se limpar as partes íntimas com vinagre, o que fez com que trouxessem muitas doenças para o Brasil, tá? Então, seguindo, então, na quarta parte são descritos os castigos e crueldades de um navio negreiro. Na quinta parte, o eu lírico invoca a natureza para que destrua, porque ele prefere, no entendimento do eu lírico ali, né, vendo aquela situação toda, ele prefere que a natureza destrua aquele navio e eles morram em alto mar, do que viver uma vida de escravo aqui no Brasil, porque aquilo era, sabe, muita crueldade e, na visão dele, impossível. A sexta parte é o eu lírico revela sua nacionalidade. Embora o navio esteja partindo lá, esse eu lírico, esse pássaro que está ali no mastro do navio, ele é brasileiro e ele invoca os heróis do Novo Mundo para que eles acabem com a escravidão. Então, esse livro ele já tem características do realismo. Depois a gente vai estudar o realismo, você vai ver que o realismo tem essa característica. Ele escreve um livro para que o leitor leia e no final daquele livro ele mude de postura, ele tem uma nova postura, ele reflita sobre questões sociais. E o navio negreiro, mesmo sendo terceira geração do romantismo, ele já tem esse aspecto. Ele escreve toda essa história e destaca toda essa crueldade, esse castigo, né, dos navios negreiros, para que as pessoas no Brasil tenham compaixão e militem ainda mais pela abolição da escravidão, tá certo? Então, eu vou falar só da prosa. Pessoal, no momento aqui do romantismo, né, a poesia, que só tinha poesia, a gente começa a ter prosa, porque a imprensa permite isso, a gente tem uma publicação maior, então, a partir dos folhetins, a gente vai ter livro com narrativas mais extensas, com histórias maiores, né? Então, como que é isso? Começando um pouco depois, mas paralelamente à poesia, surge a prosa. O romantismo, né, o romance, o livro, esse gênero romance, dentro do romantismo, é uma narrativa em prosa de grande extensão. Então, forma de entretenimento, né, as pessoas, é como se fosse uma novela, e eles foram enredando as pessoas nesses temas e segurando ali a leitura. Publicado em folhetins, enredos sentimentais e adequação aos valores burgueses. A primeira prosa romântica que a gente tem, a primeira prosa que a gente tem no Brasil é a Moreninha, que eu contei a história para vocês, né? É o marco inicial da prosa, desse livro mesmo que a gente tem hoje, da narrativa mais extensa, tá? Deixa de poesia e a gente começa a ter também, a gente tem poesia e começa a ter também prosa. Então, romance romântico brasileiro, enredos europeus, adaptados a valores e costumes locais. Continua conservador, tradicional e patriarcal, porque ele é escrito ainda para aquelas famílias mais nobres ali, tá? Romance urbano. Um exemplo de romance urbano que trata da corte. Senhora, regionalistas. Inocência é uma obra regionalista, uma prosa regionalista. Indianista, Iracema, Guarani. Históricos são outros livros, não lembro nenhum livro que conta a história colonial, mas depois eu falo para vocês, tá? Nosso tempo acabou, tá? Agora é 8h29, vai encerrar a qualquer momento. Tá? Obrigado por vocês estarem. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me fala, que eu trago para a próxima aula e a gente discute. E esse finalzinho aqui eu termino com vocês, porque eu quero contar a história de Senhora para vocês entenderem, tá bom? Eu quero que vocês compreendam o romantismo e essa prosa urbana com o livro Senhora. Fica mais claro para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, uma boa noite, tá?